Tanto o CESP, quanto a ESAF, a Fundação Carlos Chagas, todas as bancas, o que eu vou falar agora não é quebra de sigilo, não é falta de ética. Eu fiz parte da banca do CESP durante 8 anos, conhecimentos bancários, direito tributário, direito empresarial, trabalhei no CESP, o Ricardo também trabalhou, agora estamos afastados, por isso estamos dando aula, não podemos dar aula para conhecimentos bancários e ao mesmo tempo fazer parte de uma banca. Mas a experiência foi muito importante para mim. O que eu aprendi internamente numa banca, e meu irmão foi instrutor da ESAF, também trocamos ideias sobre isso, Colégio Militar, estive no Colégio Militar, a banca de concurso do Colégio Militar também age assim. Todas elas trabalham com uma coisa chamada barema. O que é o barema de concurso? Eles têm um percentual de questões de nível fácil, um percentual de questões de nível médio e um percentual de questões de nível difícil. Toda banca trabalha assim, sem exceção. O que pode variar um pouquinho, 40% fácil, 10% difícil, a variação é mínima, mas a regra geral, as provas são assim. O que isso interessa para você que vai fazer a prova do Banco do Brasil? Interessa o seguinte, se nós temos 20 questões de conhecimentos bancários, veja bem, você já vai sair, vai para a prova sabendo, 6 serão fáceis, 10 serão difíceis, 10 serão de nível médio e 4 serão difíceis. E isso é importantíssimo para você. Você sabe que 6 questões são basilares, são conhecimentos tranquilos, de nível médio. Não tem qualquer dificuldade. Qualquer pessoa que estudou conhecimentos bancários, que assistiu às aulas, terá que acertar essas 6 questões. Se você não acertar 6 questões de conhecimentos bancários, é porque você não tinha chance alguma de passar na prova. 10 questões daquelas 20 são de nível médio. Isso que serve para português, matemática, serve para todas as matérias. Todas são assim. 10 questões são de nível médio. O que é uma questão de nível médio? É aquela que você tem conhecimento, não é muito difícil, mas você tem um pouca dúvida, não tem tanta certeza, como aqui na 6 você tem bastante certeza. E as de nível difícil são aquelas dificílimas, inteligentíssimas, o pessoal chama de peguinha, eu chamo de perspicácia do aluno, é onde nós separaremos os primeiros colocados dos últimos colocados. É, fazendo a metáfora, separando o joio do trigo. Essas 6 praticamente todos acertarão, alguns acertarão grande parte da média, outros não, e os bons candidatos, aqueles que estarão na frente, acertarão as difíceis. E o que me interessa isso ainda? Interessa pelo seguinte, você vai pegar a prova de conhecimentos bancários e vai começar a resolver as questões. Você já sabe que 6 são de nível fácil. Então você pegou a questão 1, bateu o olho, underwriting, eu não lembro, mais ou menos, não, essa para mim não está fácil. Deixa ela aqui. A questão 2, título de crédito utilizado para saque bancário. Estou dando um exemplo simples. Cheque. Essa é mole. Letra B, cheque. Então, a nível fácil é aquela que você bate o olho e sabe, você tem conhecimento. Bateu o olho, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na técnica que você deverá, dentro da matéria que você mais gosta, resolver as questões, procurar as questões fáceis. Para isso, você passa um olhar rápido nas questões, bateu o olho, sabe que é fácil, vai lá e marca. Então você deverá acertar em 26 questões tranquilamente. Agora você vai passar a resolver as de nível médio, aquelas um pouquinho mais difíceis. Suponhamos que você tenha estudado. E se você estudou, você acertou 6 fáceis e suponhamos que você consiga fazer 6 das de nível médio, 6. Dessas 6 de nível médio, você tem acertado 5. Então você conseguiu fazer 12 questões, dessas 12 você acertou 11. Concorda comigo que se você estudou, é óbvio que essas 11 questões aqui, 11 ou 12, estarão coincidindo com o gabarito oficial? Claro, nós estamos falando, veja que eu estou falando de chute técnico, eu não estou falando de milagre, não estou falando de coisa técnica, matemático, cartesiano. Se você estudou e se as bancas trabalham com esse barema, é óbvio que se você conseguiu fazer 6 e mais 6 de nível médio, das 12, você acertou 10, 11 ou 12, claro. Se você não acertou pelo menos 10, 11 ou 12 das 12, você não teria chance alguma de passar no concurso, porque 6 são fáceis, você teria a obrigação de acertar. E das de nível médio, pelo menos 80, 90% das que você conseguiu fazer, você tem que acertar também. O que eu quero dizer é que dessas 12 questões, praticamente 10, 11 ou 12 coincidirão com o gabarito oficial, porque você estudou. Então agora, você vai passar, quantas você fez? 12, faltam 8. Faltam 8 questões a serem feitas de conhecimentos bancários. Você sabe que 4 delas são difíceis e 4 são de nível médio.
Então você vai dar uma paradinha rapidamente, tranquilo, vai fazer o seguinte, vai apurar o seu gabarito. Resolveu, apure o seu gabarito. Fez 12. Suponhamos que você tenha encontrado 3, 2, 3, então dá 9, 10, 11 e 12. Pronto. Das 12 questões que você resolveu, você conseguiu encontrar este gabarito. Este gabarito é o seu gabarito preliminar. Aqui, você que estudou, você sabe que este seu gabarito, ele está muito próximo, 80, 90% próximo do gabarito oficial. Restam 8 questões a serem resolvidas. Agora, você vai juntar a ideia do barema, por isso você sabe que 6 você acertou e pelo menos 5 das outras 6 você acertou, e vai juntar com outra dica. As bancas têm a tendência de colocar gabarito sempre balanceado. Então, se são 20 questões de conhecimentos bancários, a regra é que a banca coloque 4, 4, 4, 4, 4. Por quê? Porque essa é a regra. Porque 4 vezes 5, 20, são 20 questões. Por que a banca sempre tende a colocar balanceado? Para evitar que alguns candidatos, suponhamos que tivesse 6 questões letra A. O que aconteceria se uma pessoa, sem estudar nada, resolvesse fazer assim? Ah, quer saber de uma coisa? Eu não sei essa matéria, eu vou chutar tudo a letra A. Ele acertaria 6 questões, portanto acertaria os 30% mínimo, sem estudar nada. Por isso que as bancas têm a tendência de colocar o gabarito sempre balanceado. O último concurso da Caixa, eu disse isso para os meus alunos, o gabarito foi assim, ó, exatamente esse aqui, ó. 4, 4, 4, 4, eram 17 questões e 1. Saiu esse gabarito, 4, 4, 4, 4, 1. Quem pegar a prova de 2009 aí vai ver que saiu assim. Aí um aluno falou assim, mas não foi balanceado. Foi, aqui, está balanceado. Não foi 100% balanceado. Mas para efeito de chute técnico, para efeito de técnica, você sempre tem que partir do princípio que o gabarito é balanceado. A regra é essa. É irrelevante se não sai 100% balanceado. O que importa é que não tem outra forma de você conseguir chutar tecnicamente partindo de outro princípio. Então, esta minha técnica é, considere que o gabarito é balanceado. O CESP, pode pegar todas as provas do CESP. A regra é que é sempre 50% E, 50% C. Pode pegar as provas do CESP e cheque para você ver. A regra é esta, o gabarito é sempre 50%, 50%. Porque se o cara chutar tudo uma letra só, como uma ou duas erradas anula uma certa, ele zeraria a prova ou tiraria pouco ponto. Portanto, o CESP faz questão de colocar sempre balanceado. Esta é a regra. Nós não vamos me empenhar muito nas provas do CESP, porque normalmente as provas do Banco do Brasil agora têm sido a Fundação Carlos Chagas, a BCDE. Mas eu vou dar essa dica também. O que me interessa saber que os gabaritos são balanceados? Então, você juntando o barema, 30% são fáceis. Juntando a ideia de que o gabarito, em princípio, é balanceado. Você conseguiu resolver 12 questões, o seu gabarito é este aqui. Bom, se o seu gabarito é este, o seu gabarito está muito próximo do gabarito oficial, porque você estudou e você sabe que dessas 12, 6 você acertou. São fáceis. Se você não acertou, não passaria mesmo. E pelo menos 5 das outras 6 você também acertou, que são de nível médio. Portanto, você sabe que partindo do princípio que o seu gabarito está muito próximo do gabarito oficial, você agora, nas outras 8 questões, você vai fazer o seguinte. Geralmente, você fica na dúvida entre dois ou três itens. Então, você vai pegar aquelas questões que você não conseguiu resolver e vai fazer o seguinte.